Olá, turma, tudo bem? Nessa videoaula, daremos continuidade à disciplina de TCC1 do curso de Geografia no âmbito da Universidade Aberta do Brasil e da Universidade Estadual do Ceará. Essa disciplina, como vocês bem sabem, iniciou com uma webconferência e agora nós damos sequência, embora à distância, levando em consideração a nossa não possibilidade de deslocamento até os polos, tendo em vista a proliferação do coronavírus e a necessidade de resguardar a saúde de todos. Essa videoaula está sendo socializada hoje, dia 20 de março, e amanhã, no dia 21, nós estaremos online no horário de 10 às 11 horas, respondendo a possíveis questionamentos e dúvidas que porventura possamos deixar a partir do material que vamos apresentar hoje. Então, vamos iniciar os nossos trabalhos. Para que nós possamos dar início às nossas reflexões a partir do TCC, eu trago para vocês alguns objetivos, não é, dessa disciplina segundo a sua ementa. Essa disciplina ela tem por objetivo levar vocês à elaboração do trabalho de conclusão de curso. Contudo, vocês devem fazer essa elaboração demonstrando a aplicação dos conhecimentos, tanto práticos quanto teóricos, que vocês adquiriram ao longo da formação de vocês enquanto professores de geografia. O ponto de partida é, então, levar em consideração que vocês, no âmbito da geografia, precisam colocar em prática as argumentações que tenham por base o aparato teórico-metodológico da pesquisa em geografia. Nós sabemos muito bem que a geografia, enquanto ciência, ela nos dá a possibilidade, ela nos instrumentaliza a produzir conhecimentos a partir do seu arcabouço teórico e metodológico. Nesse sentido, é importante que vocês consigam realizar essa relação entre teoria e prática, levando em consideração esse acúmulo de conhecimento gerado a partir das mais diversas disciplinas que vocês tiveram no encaminhamento, né, em toda essa trajetória do curso de vocês até aqui. Então, esse é um momento muito importante para vocês. É um momento de culminância de toda uma trajetória, onde diversos professores passaram por vocês, colaboraram de alguma forma, que vocês tiveram um acúmulo de conhecimento e agora vocês vão produzir, não é? Agora vocês serão pessoas que vão produzir, estarão à frente da produção de um trabalho científico, que é o trabalho de conclusão de curso de vocês. Então, o ponto de partida para que vocês possam elaborar o TCC será o projeto de pesquisa que nós produzimos no semestre passado, 2019.2. Nesse momento, vocês vão desenvolver esse projeto, tendo a oportunidade de demonstrar a construção da argumentação de vocês, para que vocês possam comprovar ou refutar as hipóteses lançadas no projeto de pesquisa inicialmente. Né? É importante, então, que vocês possam dispor de toda essa argumentação, tendo por base o aparato teórico-metodológico da pesquisa no âmbito da geografia. Sendo assim, essa disciplina ela aparece para a gente como uma possibilidade a mais de contribuição para a formação progressiva de vocês enquanto professores pesquisadores. Então, é um momento importante, não é um momento, vamos dizer assim, não é um processo rápido, nem um processo fácil, mas nós estamos aqui para colaborar com vocês e vocês também terão a possibilidade de contar com seus orientadores. E já fazendo uma ressalva com relação a isso, a coordenação nos informou que os coordenadores, aliás, desculpa, que os orientadores de vocês, eles já estão sendo encaminhados, né? A coordenação informa que estão fechando os nomes
ainda hoje, dos orientadores que deverão se encaminhar para cada um dos polos. E então, logo em breve, vocês terão notícias de quem serão os orientadores disponibilizados para cada um dos polos, certo? Então, nesse sentido, vocês terão a possibilidade de dialogar com esses professores que serão essenciais nesse caminho trilhado até a defesa do trabalho de vocês. Bem, uma coisa importante que a gente tem que levar em consideração é o formato do TCC que vocês podem produzir. Vocês sabem que o TCC ele pode ter o formato de monografia, de artigo ou de memorial. Vocês, em comum acordo com o orientador de vocês, vão optar por um desses formatos. Como vocês já sabem, isso foi trabalhado na web anterior, cada um dos formatos, eu vou trazer apenas alguns elementos para que vocês possam relembrar as características de cada um desses formatos. Como vocês já sabem, a monografia ela é o resultado de uma pesquisa, ela é um exercício que não é muito complexo, é um exercício simples de formulação, sistematização de ideias, tendo por uso dos métodos, né? Tendo por base os métodos de investigação científica sobre um determinado assunto escolhido e sem um aprofundamento teórico complexo, que só será exigido, por exemplo, para uma dissertação de mestrado ou para uma tese de doutorado. Já o artigo científico, ele também ele é fruto de uma pesquisa, mas na sua caracterização geral, na sua apresentação geral, ele é mais sintético, ele é mais condensado, né? Então, ele é uma apresentação sintética dos resultados de uma pesquisa, de uma investigação. O objetivo fundamental do artigo é ser um meio rápido e sucinto de divulgar o conhecimento gerado a partir dele por meio de publicação em periódicos especializados. Então, tanto a monografia quanto o artigo partem, né, necessariamente de uma pesquisa que tem que ser desenvolvida. Já o memorial, ele é a construção de um texto onde o graduando ele deve demonstrar o conjunto de atividades que ele desenvolveu durante esse percurso em relação ao curso. Ele pode incluir, esse memorial deve incluir a sua formação, destacando os momentos mais significativos, as experiências mais relevantes dentro desse processo de construção da sua própria identidade enquanto professor de geografia, demonstrando a base conceitual, a base teórica da geografia, ou seja, não basta um memorial em que vocês venham a apenas descrever atividades. O memorial não é isso. O memorial deve articular os conceitos e os temas de geografia vistos durante as disciplinas do curso. Então, é importante que vocês entendam que o memorial não é algo fácil, o memorial é algo que também requer atenção e cuidados, e que ele também deve ter um bom arcabouço teórico para que, de fato, ele se configure enquanto tal. Como vocês já sabem também, o trabalho de conclusão de curso no âmbito da UAB-US, no curso de Geografia, ele é dividido em TCC1 e TCC2. No TCC1, nós estamos fazendo agora, nós, professores formadores, organizamos o planejamento de uma certa forma que vocês pudessem já, desde agora, começar a construir o TCC de vocês. Assim, como vocês perceberam, a atividade 1 e a atividade 2
elas levam à produção do TCC de vocês, né? No TCC2, que vai se dar em 2020.2, é a continuidade, vocês darão continuidade a essa construção do TCC. Então, dentro da própria disciplina, vocês já estão começando a escrever os trabalhos de vocês. E é importante que vocês aproveitem esse tempo, porque no lugar de um semestre, vocês estão tendo 2 semestres para poder produzir esse trabalho de conclusão de curso. Então, é importante que vocês atentem para o cronograma de vocês, a execução dos procedimentos metodológicos, levando em consideração esse tempo que vocês têm, que é um tempo hábil para um trabalho de conclusão de curso a nível de graduação. Então, é importante que vocês tenham isso em mente, que vocês se organizem para que vocês possam aproveitar o máximo possível essa oportunidade de, desde agora, começar a desenvolver o trabalho de vocês, certo? Dando continuidade ao nosso trabalho, nós guardamos aqui um espaço para que pudéssemos trabalhar a importância do guia de normalização dos trabalhos acadêmicos da UES. Desde o semestre passado, ainda com o projeto de pesquisa, eu venho sempre batendo na tecla de que é importante que vocês tenham esse guia de normalização de trabalhos acadêmicos da UES como algo próximo a vocês, né? Como um material que vocês podem consultar a qualquer momento, levando em consideração essa produção desse trabalho de conclusão de curso. Então, nessa etapa não é diferente. Vocês precisam ler o guia, vocês precisam consultá-lo quando tiverem dúvidas, para que vocês possam perceber a formatação adequada, as normas de estruturação dos trabalhos científicos que são produzidos na nossa IES. Uma vez que depois da defesa, esses trabalhos deverão ser levados, né, até a universidade, eles devem ser postados na biblioteca e eles têm que ter, né, uma formatação adequada. Todos os trabalhos defendidos, né, produzidos, trabalhos científicos produzidos no âmbito da UES devem atender essa estruturação que está exposta no Guia de Normalização dos Trabalhos Acadêmicos da nossa IES. Nesse sentido, a gente agora vai passar a falar nesse guia. E aí eu queria relembrar a vocês que tanto as pessoas, independe do formato, tanto quem vai fazer monografia, quanto quem vai fazer artigo ou quem vai fazer memorial, todos devem ter por base esse guia, que vai demonstrar a formatação adequada, as normas de citação, de referência. Então, todos, independente do formato, todos vocês deverão ter por base esse guia de normalização dos trabalhos acadêmicos da UES. Bem, alguns de vocês poderiam questionar por que seguir a normatização da UES, né? Antes de qualquer coisa, vocês precisam enxergar o guia de normas da UES, de trabalhos científicos, como um material que vem auxiliar a construção do texto de vocês, né? Um trabalho científico, ele requer sistematização, ele requer normatização. Então, o guia ele vem como um grande auxílio para que vocês consigam construir o texto de vocês dentro do padrão que se exige para todos os trabalhos acadêmicos. Não importa se você mora no Nordeste, se você mora no Sudeste, se você mora no Norte, se você fizer um trabalho científico, ele tem que ter um padrão para que as outras pessoas, em qualquer lugar onde elas estejam, elas tenham a possibilidade de entender aquilo que vocês estão comunicando enquanto trabalho acadêmico. Então, ele auxilia, ele dá a possibilidade de um formato padrão
para trabalhos acadêmicos, que é essencial. E sem falar que esse guia ele foi elaborado tendo por base as normas da ABNT, né, que são as normas que nós temos que seguir para os trabalhos acadêmicos. E tem mais uma questão que eu acho que é essencial, né? É que sem seguir aquelas normas que são normas padrão, vocês não poderão, vamos dizer assim, lograr êxito na defesa do TCC de vocês. O TCC de vocês, eles precisam estar atendendo a essas normas para que ele possa ser apresentado à defesa e para que ele possa ser aprovado. Então, é requisito fundamental que vocês levem em consideração essas normas. Uma vez que, depois de ser aprovado, ele vai ser socializado, né? Ele vai ser colocado à disposição do público, né? Mediante a publicação do trabalho no sistema de bibliotecas da UES. Então, é importante que vocês sigam essa normatização para que vocês possam lograr êxito na defesa, né? na produção, sistematização, defesa e, posteriormente, socialização do TCC de vocês, certo? Como vocês podem observar, o guia ele traz a definição de TCC, não é? Na página 18, ele coloca que os trabalhos, que o TCC são trabalhos que representam o resultado de estudo sobre um determinado tema, expressando o conhecimento de um assunto emanado de uma disciplina, um módulo, estudo independente, um curso ou programa e outros, e visa a obtenção do grau de bacharel ou licenciado e da certificação de especialista ou aperfeiçoado. Bem, segundo o material da UES, todo esse trabalho, né, toda a construção desse trabalho deve ser feita sob a coordenação de um orientador que nós já estamos providenciando para vocês. Logo mais vocês terão contato dos professores que estarão junto com vocês dessa caminhada até a defesa, como eu também já havia colocado. Bem, a estrutura do Manual de Normalização da UES, ela é dividida entre introdução, apresentação dos trabalhos acadêmicos, citação, sistema de chamada e elaboração de referências, né? No caso aqui, nós vamos trabalhar a apresentação dos trabalhos acadêmicos, porque aqui nós vamos verificar a estrutura, por exemplo, da monografia, né? No caso do artigo, é uma estrutura diferente. No caso da monografia, é que a gente vai ver aqui alguns elementos importantes. Citação, nós também vamos discutir um pouco da citação, levando em consideração a relevância que ela tem nesse momento que vocês estão da elaboração das partes iniciais do trabalho de vocês, né? Sistema de chamada e elaboração de referências estão vinculadas à necessidade de que vocês realmente voltem lá no manual e que vocês percebam que a cada tipo de material utilizado, você tem referências diferentes. Então, você tem formatos diferentes para explicitar de onde, né, você retirou aquelas informações, aquela citação. Dependendo, levando em consideração se é um livro, se é uma notícia de jornal, se é algo retirado de um documento. Então, cada um tem formas e sistemas de chamadas diferentes para serem introduzidas no texto. E a elaboração das referências bibliográficas, que também é algo que vocês podem aprender apenas fazendo, não é, a leitura do guia, embora, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês possam entrar em contato conosco. Então, a estrutura do manual é essa. Quem não tem esse manual pode baixar no site da UES, lá na página da Biblioteca Central. Eu acredito que todos vocês já estejam com esse material, mas caso alguém não esteja,
é importante que vocês possam baixar esse material para ter acesso a ele a qualquer momento que vocês precisarem da elaboração do trabalho de vocês. Bem, nessa primeira parte da sessão que nós vamos nos deter, é onde apresenta-se a definição de trabalhos acadêmicos lá no Guia de Normas da UES. Eles apresentam a definição dos trabalhos acadêmicos, em especial os trabalhos de conclusão de curso, demonstrando como que esses trabalhos devem ser estruturados, né? Quais as partes que devem compor um trabalho de conclusão de curso. Então, toda a estrutura do trabalho acadêmico, ela é demonstrada, levando em consideração essa formalização que deve perpassar por todos os tipos de TCC, como eu disse. Não só as monografias, mas também levar em consideração, por exemplo, as normas de apresentação, as formas de apresentação do trabalho acadêmico, no que diz respeito à formatação geral do texto, à paginação, aos elementos gráficos, como ilustração, tabelas, quadros. Todos esses elementos, eles têm que estar dentro das normas, independente do formato do TCC, certo? Então, nesse sentido, o guia vai caber muito bem para quem vai fazer monografia, ou vai fazer artigo, ou vai fazer memorial. É importante estar atento a essa forma de disposição do texto, né? Essa forma de apresentação do trabalho acadêmico. Ainda segundo as normas de apresentação dos trabalhos acadêmicos, é possível perceber que a estrutura dos trabalhos acadêmicos, eles podem ser classificados em elementos obrigatórios e elementos opcionais. Então, tem elementos que vocês não podem abrir mão, que esses elementos necessariamente devem estar dentro do trabalho, porque eles cumprem funções específicas, não estão lá aleatoriamente, não estão lá à toa. E existem os elementos opcionais que nós vamos passar agora a destacar. Então, na página 19 do manual de vocês, vocês podem perceber que os trabalhos acadêmicos, eles possuem 3 grandes divisões, né? Vamos ver que divisões são essas. E vamos ver também quais são os itens obrigatórios e quais são aqueles que são opcionais dentro dessas 3 divisões que são mais amplas. Essa estrutura do TCC está dividida em parte externa e elementos pré-textuais, que são aqueles que antecedem e fornecem as informações gerais do trabalho. Depois nós temos os elementos textuais, que é o conteúdo em si mesmo, e os elementos pós-textuais, que nos auxiliam e complementam a leitura do texto central. Então, aqui nós podemos perceber a estrutura da parte 1 de um trabalho acadêmico. Nós temos aqui a parte externa, que seria a capa e a lombada. Como vocês podem ver, a capa é um elemento obrigatório, né, no texto, e a lombada é opcional. Logo em seguida, nós temos a parte interna do trabalho acadêmico, onde nós podemos perceber uma série de elementos, que são os elementos pré-textuais, como a folha de rosto, que é obrigatória, os dados internacionais de catalogação, ou seja, a nossa ficha catalográfica, que é produzida a partir do site da Biblioteca Central da UES. Ele é um elemento obrigatório. A errata é opcional. Nós temos a folha de aprovação como um elemento obrigatório. A dedicatória é opcional. Os agradecimentos opcionais. A epígrafe também opcional. Posteriormente, nós temos o resumo em língua vernácula, na nossa própria língua, que é obrigatório. Depois, o resumo em língua estrangeira, que também é obrigatório. A lista de ilustrações, que é opcional. A lista de tabelas, também opcional. Depois, lista de abreviaturas e siglas, opcional. Lista de símbolos, opcional. E o sumário, obrigatório.
Essa lista de ilustrações, tabelas, abreviações e siglas e lista de símbolos, elas são obrigatórias se elas, no total, cada uma delas, por exemplo, a lista de ilustrações, se ela tiver menos do que 5 ilustrações, então ela é opcional. Se ela tiver mais de 5 ilustrações, ela acaba sendo obrigatória. Assim como a lista de tabelas, se você tem muitas tabelas, mais de 5 tabelas, essa lista não é mais opcional, passa a ser obrigatória. E assim por diante. Então, lendo o material, por isso que é importante ler o guia, porque, por exemplo, aqui tem dizendo que as listas são opcionais, mas a depender do número de ilustrações, levando em consideração tabela, abreviaturas, mapas, a partir de 5 unidades de cada um desses, você obrigatoriamente tem que fazer a lista. Então, é importante ler o material, ler o guia, para que a gente saiba o que de fato a gente está fazendo, né? Continuando na estrutura do TCC, nós temos aqui a parte 2, que é a parte interna do trabalho, é o trabalho propriamente dito, são os elementos textuais ali e os elementos também pós-textuais. Os elementos textuais, que são propriamente o texto, ele está dividido em introdução, em desenvolvimento e conclusão. E todos esses itens dos elementos textuais, eles são obrigatórios no TCC. Com relação aos elementos pós-textuais, nós temos a conclusão, desculpa, as referências, que são obrigatórias, né? É obrigatório você colocar a referência bibliográfica do seu material, o glossário, que é opcional, o apêndice, os anexos e o índice também são opcionais, tá? Então, essa é a estruturação do TCC. Você tem elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. E é importante que você veja, que você possa perceber quais são os elementos dentro dessa classificação mais ampla que são obrigatórios e são opcionais. Esse material aqui foi extraído na página 20 do Manual de Normas da UES. Então, para cada um desses elementos, é importante que você consulte a definição e a norma que preconiza o uso de cada uma dessas partes do trabalho de conclusão de curso, para que você não caia em algum erro que poderia ser facilmente resolvido se você tivesse feito a consulta ao material, que facilita muito, né? Posteriormente, na finalização do trabalho, se você, ao decorrer dele, você conseguir já ir corrigindo esses elementos que são essenciais no trabalho a partir dessa consulta prévia do manual. Ainda nessa parte do manual, na apresentação dos trabalhos acadêmicos, vocês vão encontrar todos os encaminhamentos vinculados aí à numeração, à margem, né, das páginas, a questão da formatação, das fontes do texto, os elementos gráficos. Então, é importante ficar atento a todos esses detalhes, onde vocês podem tirar as dúvidas no tópico 2.3 dessa parte de formas de apresentação do trabalho acadêmico, tá? Para que vocês possam fazer da forma adequada. Então, fiquem atentos à questão do formato do material que vocês estão produzindo, a questão da margem, do espaçamento entre linhas, da indicação de seções, que ela se dá de forma diferente, às vezes em caixa alta, às vezes em caixa baixa, negrito, né? Dependendo do indicativo de seção, ela muda. A questão da paginação, a questão da numeração progressiva, as citações, abreviações, ilustrações e tabelas. Então, tenham todo o cuidado, uma atenção especial para esses itens do trabalho de vocês, para que vocês possam atender às normas, às especificações de apresentação desse trabalho científico no âmbito da UES, tá certo? Agora, há uma parte super importante do trabalho acadêmico, é a questão da citação, né? Então,
Então, na terceira parte do manual, fala-se sobre as citações, da forma correta de você utilizar as ideias dos autores que você lê. Então, é super importante esse cuidado com o uso das ideias de outros autores, para que vocês possam se resguardar, né, em relação a a possível plágio que vocês possam vir a realizar, mesmo sem querer, muitas vezes, mas é importante estar atento. Então, seguindo as normas, né, é uma forma de você evitar plagiar os trabalhos de outras pessoas, tendo todo o cuidado possível para citar a fonte de onde você tirou aquelas ideias. Então, um trabalho acadêmico, ele é produzido a partir também desse diálogo com os mais diversos autores, né, os mais diversos pensadores, no âmbito daquilo que a gente também está discutindo, dentro do nosso tema de trabalho. Então, todo trabalho acadêmico precisa estar pautado em fontes, só que essas fontes, elas precisam ser fontes confiáveis, e nesse sentido, a gente também tem que ter muito cuidado em relação ao uso desse material. A citação, ela funciona como uma menção de uma informação que você retira de uma outra fonte, né? Segundo a ABNT. Ela serve, ela tem uma serventia, ela tem uma utilidade muito clara dentro do texto. A citação não é apenas uma ilustração, algo que você coloca porque todo o trabalho tem, então vou colocar também. Não. A citação, ela tem um objetivo muito claro e ela vem para esclarecer, para ilustrar e sustentar o que você está apresentando, a sua discussão. Então é importante que as citações, elas de fato tenham um objetivo muito claro, né, no desenvolvimento do material que vocês estão fazendo, que vocês estão trabalhando. Ela tem que estar dentro do contexto, ela tem que ser importante para reafirmar, para ilustrar, para sustentar algo que vocês estão querendo construir na argumentação de vocês. Então, a citação é um elemento essencial, um elemento chave. Ela dá substância, né, ao teu texto. Você consegue dialogar com outros autores. Esses textos, né, essas outras fontes servem como um elo na construção do teu material. Para isso, é importante que você possa entender quais são os tipos de citação que existem. Isso você pode ir lá no capítulo 3 e verificar quais são as formas possíveis de se apresentar uma citação. Você vai consultar e vai utilizar aquela forma mais adequada para atender à necessidade do teu material. Então, eu peço que vocês possam fazer essa ida até o manual e que, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato que a gente esclarece as dúvidas, ok? Agora nós vamos adentrar as especificidades daquilo que foi solicitado nas atividades 1 e 2 no ambiente virtual de aprendizagem. São elementos que vão fazer parte da produção textual de vocês, elementos essenciais, e que nós vamos agora nos debruçar um pouco sobre elas. Na atividade 1, nós pedimos dois produtos, né? Nós solicitamos que vocês pudessem caracterizar o objeto de estudo de vocês inicialmente. Para caracterizar esse objeto de estudo no âmbito das monografias e dos artigos, nós solicitamos que vocês fizessem uma descrição do objeto de estudo de vocês, mais uma descrição com um caráter mais investigativo, onde vocês pudessem utilizar dados secundários, né, provenientes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou do IPES, ou das prefeituras, né, entre outros órgãos ou instituições que pudessem ter dados que viessem ajudar vocês a caracterizar o objeto de estudo de vocês. O que vocês poderiam responder nessa caracterização, né? Foram colocadas algumas questões para que vocês pudessem situar a produção desse texto, que na verdade a caracterização do objeto de estudo é um texto onde vocês devem
situar o objeto de estudo de vocês. O que é o objeto de estudo de vocês? É uma coisa que vocês têm que demonstrar logo de cara no texto, dizer onde é que ele se situa, como se deu a evolução histórica, qual o contexto histórico da evolução desse objeto de estudo e quais são as transformações que você observa nesse objeto de estudo ao longo do tempo. Essas descrições, como eu disse, podem ser feitas a partir da visita a instituições ou então mesmo a partir de uma pesquisa feita nos sites dos principais institutos de pesquisa do nosso país, ou então mesmo nas prefeituras, onde vocês podem se dirigir ou buscar informações também via internet. Essas informações também podem vir de outro tipo de material, né? Podem vir de uma pesquisa bibliográfica, documental, notícias de jornais, diagnósticos que possam ter sido produzidos acerca do objeto de estudo de vocês. Então, esse material aqui, né, que vocês estão produzindo, ele vai ser importante. A gente não sabe onde vocês vão utilizar, se vai ser logo na primeira parte do material do TCC de vocês, que isso é uma discussão que você vai fazer com o seu orientador, mas com certeza você vai precisar dessa caracterização do objeto de estudo, qualquer que seja o teu objeto de estudo e qualquer que seja o formato do teu TCC. Então, a caracterização do objeto de estudo é uma forma que nós encontramos de contribuir com vocês, à medida que vocês estão fazendo atividade 1, vocês estão produzindo o TCC de vocês. Vocês estão produzindo, vocês estão investigando, pesquisando material para consubstanciar a caracterização do seu objeto de estudo, tá? Isso para monografias e para artigos. Para as pessoas que optaram pelo memorial, nós também demos o encaminhamento de como vocês poderiam construir o objeto de análise de vocês. Nesse sentido, nós colocamos que vocês poderiam ir trabalhando dentro desse texto no percurso de vida de vocês, né, na sua formação, que não necessariamente tem início. Vocês poderiam começar o texto de vocês pela formação de uma forma geral, a formação de vocês no ensino fundamental, médio, a escolha pela geografia, e aí adentrar o curso de geografia, falando das especificidades desse curso, né? Falando dos encaminhamentos, falando dos aspectos teórico-metodológicos, da importância do curso, né? Dos dados, vocês poderiam levantar dados, datas vinculadas aos fatos, né? Quando vocês entraram no curso, que marcou durante esse percurso em relação ao conteúdo, em relação aos conceitos, em relação aos trabalhos de campo. Então, é importante que, desde já, vocês possam relacionar os conceitos e os temas da geografia, para que não fique um texto só descritivo, mas que tenha uma base teórica, conceitual, vinculada aí à linguagem da ciência geográfica. Então, nesse sentido, vocês podem ir levantando as principais atividades que vocês realizaram durante as disciplinas, sempre tentando mostrar o encaminhamento da formação profissional de vocês. O segundo produto que nós pedimos na atividade 1 foi o plano de redação. E o plano de redação, nós pedimos, inclusive, que vocês pudessem, já nessa etapa, pensar na estrutura do trabalho de vocês, mediante a apresentação ordenada das partes, ou seja, os capítulos, né, os subcapítulos, como vocês estão pensando em estruturar o TCC de vocês, quais as partes, né? É claro que isso vai ser modificado com o desenvolvimento da pesquisa. Não é algo estático, é algo processual, porque vai mudar com o encaminhamento da pesquisa. Então, isso fica no plano provisório, é um plano provisório, não é algo estático, e que vai mudar com certeza quando vocês tiverem esse contato com o orientador de vocês.
Então, nós inclusive enviamos um modelo, né, de plano de redação, onde a gente demonstra os primeiros passos de uma aluna de monografia que foi orientada pelo professor Darlan, onde ela, em conjunto com ele, eles propuseram, né, as partes do projeto, aliás, as partes do trabalho a ser desenvolvido. E aí, no primeiro momento, eles só colocaram o que eles estavam pensando em desenvolver, e no segundo momento, eles colocaram os objetivos de cada uma daquelas partes. Então, é muito mais para você tentar já vislumbrar o que você precisa desenvolver, né, do que qualquer outra coisa. Então, é um planejamento que você vai fazer e você já sabe o que é que vai discutir dentro das partes do texto. Como eu disse, isso pode mudar. Um item que você poderia ter colocado logo no início pode vir a descer e ficar lá nos últimos capítulos do trabalho, ou o contrário também pode ocorrer, aquilo que você achava que ia ficar lá no meio, no final do trabalho, vinha a ser o primeiro capítulo, mas isso é algo que vai ser dialogado constantemente com o orientador de vocês. Então, o plano de redação é essa estrutura lógica do futuro trabalho, ele é uma explanação do que você pretende desenvolver em cada parte do TCC, e ele é provisório. Não se preocupe que ele é provisório, mas ele é uma atividade importante e que vem a contribuir com a produção do material de vocês também, né? Respeito à atividade 2 que está no AVA, a atividade 2 ela envolve metodologia, né? Então, como vocês viram, de um lado, na atividade 1, a gente faz uma proposta para que vocês já coloquem a mão na massa, que vocês caracterizem o objeto de vocês, que vocês possam pesquisar, buscar a orientação, a localização, a caracterização a partir de dados secundários, porque a gente entende que vocês ainda não têm trabalho de campo, né? Possivelmente alguns já tenham, mas outros já não têm. Então, se no primeiro momento nós pedimos que vocês caracterizassem o objeto de vocês, o objeto de estudo de vocês, e no segundo momento pedimos um plano de trabalho para que ficasse claro as partes que vocês vão produzir do trabalho de vocês, na atividade 2 nós trabalhamos com a metodologia. Nós solicitamos que vocês realizassem já uma produção de um texto onde vocês pudessem demonstrar para a gente a revisão de bibliografia de vocês, aqueles temas e conceitos chaves que vocês vão utilizar dentro do texto, vinculando isso aos autores que vocês optaram por dialogar. Sentido, eu acho que é importante a gente relembrar o que é a metodologia, né? A metodologia é esse caminho do pensamento que vai depender da escolha, do enfoque teórico metodológico que vocês vão fazer para construir esse conhecimento, certo? Essa metodologia, segundo a Binaio, ela está vinculada a três elementos essenciais. Está vinculada à discussão epistemológica do próprio tema e do objeto de estudos, ela está vinculada à escolha do método, da técnica e dos instrumentos que você vai utilizar para operacionalizar a tua pesquisa. Método, técnica e instrumentos, eles estão juntos, eles não podem estar dissociados. Dependendo do meu método, eu vou desenvolver as técnicas e os instrumentos operativos, então todos estão vinculados. E além desses dois elementos, ela traz para a gente também a importância de pensar na participação do próprio pesquisador nesse processo de criação do trabalho de conclusão de curso, né, no caso aqui. Então, ela fala da criatividade do pesquisador. Muitas vezes, a gente tem que usar a nossa criatividade na própria produção do nosso texto, né? Na articulação entre as ideias, na inserção de ilustrações, na possibilidade de pensar qual o melhor caminho metodológico para me alcançar os meus objetivos, quais os procedimentos mais adequados.
Então, a criatividade do pesquisador é um elemento também essencial nesse processo. Levando em consideração isso, nós pedimos que vocês trabalhassem um procedimento metodológico dessa parte da atividade 2, onde vocês vão poder, levando em consideração o plano de trabalho que vocês já realizaram, né? Teoricamente, quando chegar aqui na atividade 2, vocês já finalizaram a atividade 1. Lá na atividade 1, vocês colocaram todas as partes possíveis para o TCC. Então, você já sabe o que quer discutir no primeiro capítulo, nos subitens do primeiro capítulo, no capítulo 2, nos seus subitens, no capítulo 3, nos seus subitens. E você sabe que cada um desses capítulos, eles têm conceitos chaves que vocês necessariamente vão ter que dar conta. Então, vocês vão buscar esses conceitos chaves, vocês devem demonstrar no texto para a atividade 2 uma relação entre esses conceitos chaves e esses principais autores que vocês já fizeram a pesquisa bibliográfica ou que continuam fazendo. Então, fazer uma relação desses conceitos, desses temas, com os principais autores que vocês vão utilizar, para que vocês já possam ir dialogando com eles, né? Levando em consideração a proposta que vocês fizeram no plano de atividades. Então, a partir de agora, eu vou falar um pouco sobre essa questão do levantamento bibliográfico. Embora eu ainda tenha mais uma questão para ser colocada, que é a questão da relação entre teoria e prática. No que diz respeito a essa relação teoria e prática, é importante que a gente considere que a relação teoria e prática ela não pode se dar de forma desproporcional. Uma vez que, se a gente utilizar só a teoria, a gente pode estar colocando a realidade numa camisa de força, fazendo um endeusamento da teoria em detrimento do nosso objeto de estudo, em detrimento da realidade. E se a gente fizer o contrário, a gente pode estar colocando a realidade num patamar de coisificação, de reificação, que ela não vai, ela vai mais obscurecer a realidade do que esclarecer. Então, no primeiro caso, não é interessante porque a gente menospreza o movimento da realidade, o movimento do real. E no segundo caso, a gente acaba ficando mais na empiria e nos acontecimentos localizados e não consegue fazer abstrações mais amplas. Então, é importante que a gente tenha sempre em mente que a relação teoria e prática, teoria e empiria, ela deve se dar de uma forma em que uma não se sobreponha à outra, mas que a gente sempre tenha em mente a importância da teoria, mas que ela possa, de uma certa forma, nos ajudar a iluminar a compreensão da realidade. E no sentido oposto, que essa realidade ela possa demonstrar as suas especificidades em relação às teorias mais gerais. Então, é uma via de mão dupla. A gente vai com a teoria para tentar entender a realidade, mas a realidade ela é muito mais rica do que a teoria. Então, acaba que a gente consegue fazer essa articulação e uma compreensão mais ampla se a gente tiver em mente essa relação. Com relação ao levantamento bibliográfico, é importante que vocês possam identificar quais são as fontes que podem favorecer a que vocês consigam responder aos objetivos propostos lá na pesquisa, né, no projeto de pesquisa de vocês. Então, é importante refletir quais são as fontes capazes de fornecerem as respostas que nós estamos procurando em relação ao problema de pesquisa que nós elaboramos, né? Nesse sentido, as fontes bibliográficas, elas podem se dar a partir da leitura de livros de leitura corrente, que são as obras científicas, as obras de referência, que no caso a gente não lê do início ao final, mas que são importantes, como por exemplo os dicionários que a gente precisa consultar. É sempre importante ter um dicionário perto, né, quando a gente está fazendo as nossas leituras. Os periódicos científicos, que se revertem de uma importância fundamental, as teses e dissertações, para que a gente saiba o que é que está sendo discutido no âmbito do nosso tema, no âmbito da geografia, e também os anais de encontros científicos,
Então, todos esses materiais, eles podem ser fontes bibliográficas importantes para a produção do seu texto, para a produção do seu trabalho, para que você consiga compreender o seu tema e tentar solucionar o problema de pesquisa que você propôs. A localização das fontes, a gente sabe que vocês têm uma certa dificuldade em ter acesso à biblioteca convencional, mas vocês têm acesso a todo o material que hoje está disponibilizado na internet, com base de dados, com sistema de buscas, né? Onde vocês podem puxar os artigos, as teses, as dissertações e mesmo e-books que hoje estão disponibilizados. Então, a localização das fontes hoje em dia é algo possível de ser realizado, e aí é importante que vocês tenham o polo, né? Se vocês não tiverem uma internet, vamos dizer assim, uma internet em casa, que possibilite um sinal para que vocês baixem esse material, é importante vocês se organizarem, conversando aí com os tutores locais, para que vocês tenham a possibilidade de frequentar o polo, né? Se lá tiver um sinal de internet mais forte, para que vocês possam se organizar em alguns dias da semana, em alguns momentos, para ir baixar essas fontes, esses livros, esses e-books, essas obras, que são essenciais para que vocês possam dialogar com aquilo que está sendo produzido, para que vocês também tenham a possibilidade de dialogar com os autores e construir o texto de vocês. Para vocês, eu coloquei aqui algumas etapas da leitura do material bibliográfico. Como nós temos muita oferta de livros muitas vezes e a gente não sabe por onde começar, e a gente também tem um tempo a ser respeitado dentro do cronograma, é importante que a gente se organize em relação às leituras que nós temos que fazer, não perdendo tempo com algumas leituras que não vão contribuir com o objetivo da construção do nosso TCC. Então, no primeiro momento, se eu tenho muitos livros à disposição, a primeira coisa que eu vou fazer é separar aqueles que eu acho que são interessantes para a minha pesquisa, que de alguma forma eles vão contribuir com a minha pesquisa. Esse primeiro momento, você vai fazer uma leitura mais exploratória, você não vai se deter especificamente à obra, mas vai consultar de uma forma geral. Você vai ler qual é o objetivo da obra, quais são os autores que são utilizados, né, em relação à bibliografia, a introdução. Então, você vai ler a folha de rosto, você vai ler a bibliografia, você vai dar uma olhada, você vai ler a introdução, o prefácio, as conclusões e a orelha do livro. Então, essa consulta prévia é para que você tire a dúvida se esse livro vai ou não favorecer a construção do teu TCC. Então, se ele vai favorecer, você já separa ele para que você possa fazer uma leitura mais seletiva, que é a segunda parte. Né? A segunda etapa desse processo de revisão de literatura é essa leitura seletiva. Você agora selecionou as obras que de fato você acha que vão te ajudar na construção do teu TCC, você selecionou e levando em consideração os teus objetivos, é claro, né? Os objetivos da tua pesquisa. Você selecionou a leitura das obras, você sabe quais são as obras que vão te ajudar e agora você passa para a próxima etapa, que é a leitura analítica. Você vai fazer, então, a ordenação dessas ideias, né? Ideias chaves do texto. Ou seja, você vai fazer uma leitura do texto onde você vai destacar as informações de uma perspectiva hierárquica em relação às ideias. Quais são as ideias centrais nesse texto que você está lendo, nessa obra que você está lendo? Você tem que levar em consideração que você vai precisar dialogar com esses autores. Então, nessa leitura mais analítica, você agora vai ordenar as ideias, as fontes de informação, buscando aí uma leitura integral
identificando as ideias chaves do texto, depois separando aquelas que são ideias centrais das ideias secundárias, para que você possa começar a entender como pode dialogar com aquele autor. No quarto momento, é uma leitura que você vai fazer agora, depois dessa etapa da leitura analítica, agora você vai fazer uma leitura interpretativa, ou seja, com aquelas ideias chaves que você buscou na leitura analítica, agora você vai dialogar com o autor e vai fazer uma relação entre a teoria do material colhido, material bibliográfico, com o teu problema de pesquisa, né? Então, para que você chegasse até aí, para que você pudesse dialogar com o autor, você passou por essas etapas de leitura que vão te levar à construção da tua leitura interpretativa do teu problema de pesquisa. Então, é importante que você tenha essa possibilidade de disciplina em relação a essa busca do referencial, referencial teórico, da revisão de literatura, para que você possa, de fato, fazer um diálogo com os autores, né? Mas para que você não se perca nesse caminho, eu acho que um elemento é essencial. Então seria esse essencial que poderia dar uma organização melhor, né? Uma possibilidade de se organizar melhor nessa leitura. Seria o fichamento, né? A possibilidade de você criar os fichamentos, levando em consideração essas etapas de leitura. O fichamento, ele favorece porque ele acaba evitando que você esqueça das referências bibliográficas. Você sabe que é essencial que você traga as referências bibliográficas, que você saiba de onde você está tirando determinadas ideias, com que autores você está dialogando para fazer as devidas referências bibliográficas. As citações, de onde é que você está tirando, quais são as citações mais importantes que você não pode deixar de levar para o teu trabalho, levando em consideração a importância que a citação tem, né? A indisponibilidade, às vezes, de certas informações contidas na obra, que você também deve anotar para que você saiba no momento de fazer as referências, porque determinado elemento não tem, como você pode, utilizando as normas da ABNT, sanar esse problema. Nesse sentido, o fichamento é essencial para o trabalho de vocês. E as finalidades do fichamento quais são? A identificação da obra que você consultou, a anotação das ideias durante a leitura, o registro dos conteúdos que são mais relevantes, levando em consideração as obras que você consultou, os comentários que você registrou acerca dessas obras e a organização das informações, para que isso possa te ajudar na organização do teu próprio trabalho. Então, esses elementos dos procedimentos metodológicos vinculados à revisão de literatura, que é um dos primeiros passos, né, da construção do nosso TCC, e é algo que não termina, não tem vamos dizer assim, não é algo que se dá só no início da construção do TCC. Ele vem, né, no contínuo, é processual. Então, já perto de você concluir, você às vezes tem necessidade de incluir alguns autores. Então, é processual mesmo, é dentro da construção da tua pesquisa e do teu TCC. É importantíssimo que você leve em consideração esse elemento dos procedimentos metodológicos, porque ele vai fazer com que você tenha capacidade de discutir o teu objeto de estudo, para que você tenha possibilidade de tentar compreender aquilo que você colocou como desafio, né? Aquele problema de pesquisa que você criou e os objetivos que você tem que alcançar. Então, levando em consideração a importância dos procedimentos metodológicos, nós, professores formadores, colocamos como um elemento essencial para que vocês pudessem refletir essa prática da revisão de literatura, levando em consideração os autores, né,
e os conceitos chaves que vocês estão utilizando. Então, é isso. Eu acho que fazendo essas atividades, atividade 1 e 2, vocês já estarão favorecendo, não é, uma tomada de consciência, tá? No sentido da construção do trabalho de vocês. Então, aproveitem esse momento para que vocês, de fato, possam começar a construir o TCC e logo mais a gente entra vamos dizer assim, em contato com vocês para dizer quais são os orientadores que estarão ao lado de vocês, dando as instruções necessárias para que esse TCC realmente ele possa acontecer, tá bom? No final da nossa videoaula, eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Amanhã estarei entre 10 e 11 horas da manhã disponível para tirar qualquer dúvida, para poder dialogar com vocês. Então, fico à disposição. Um abraço a todos e até mais.